Meus prezados irmãos e amigos, eu sou Salma Pimentel e sou professora de Bíblia há 7 décadas. E nós estamos estudando agora o livro de Apocalipse, baseado no livro que eu escrevi junto com a Bíblia. Esse livro chama-se O Selo Aberto. Leia e entenda. Ele vai decifrando todos os versículos da Bíblia. Nós já fizemos várias aulas e estamos no capítulo 5, terminando hoje esse capítulo. Eu leio primeiro na Bíblia, espero que vocês estejam com a Bíblia também, porque o livro vai explicar o que vocês têm na Bíblia. Cada versículo vai ser explicado. Então, vou começar a leitura. O versículo 9 do capítulo 5. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar também, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam assim: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Esse é o fim do capítulo 5. Agora o livro com os versículos explicativos desse trecho. Versículo 9, que foi o que nós iniciamos. Eu vou ler no próprio livro. E entoavam um novo cântico. Os gregos têm 2 palavras para novo. A primeira, neos, que significa novo tempo, mas não na qualidade. É uma coisa que tem aparecido ou sido fabricada recentemente, mas que já era conhecida na sua espécie há tempo. E a segunda palavra é kainos, que significa algo novo que nunca existiu ou foi visto antes. A palavra que define o cântico novo dos anciãos é kainos. Significa que Cristo traz à nossa vida um novo gozo, uma novidade, um novo poder, uma nova paz. Só aqueles que o recebem e nele creem usufruem este kainos. A vida cristã é uma espécie de resplendor, de iluminação intensa, porque Deus traz à vida dos cristãos em seu Filho essa nova qualidade de vida, tudo novo. E Jesus
é louvado pelos anciãos e criaturas viventes, porque morreu. É impressionante como alguém morto pode ser louvado por isso e ainda dar-nos o Kainós. O versículo 9 diz exatamente isto, entre parênteses, abre aspas, aliás, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. E essa morte teve efeitos poderosos em nossa vida. Porque, primeiro, a morte de Jesus foi uma morte sacrificial. Ele morreu com um propósito. Não foi um acidente da história. Não foi a morte trágica de um homem bom e corajoso. Nem foi um desastre ocasionado pelo pecado e revolta dos homens. A sua morte foi proclamada muitos anos antes, assim como seu nascimento. Havia um objetivo determinado por Deus. A morte de seu filho restauraria o elo partido no Éden entre criatura e o Criador. Segundo, foi também uma morte emancipadora. Em tudo o Novo Testamento lemos os conceitos da liberação do homem através da morte de Cristo. Temos muitos exemplos no Novo Testamento disso. O resgate dos homens da escravidão do pecado custou a morte de Cristo, o Filho do Homem, o Santo de Israel. Terceiro, a morte de Jesus teve efeito universal, porque foi para todos os homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e raças. Os judeus criam num Deus que destruía povos indistintamente para protegê-los. Para eles, Deus só neles estava interessado. Em Cristo, porém, encontramos-nos com um Deus que ama a todos, sem acepção de pessoas. Quarto, a morte de Cristo foi verdadeira e teve um objetivo. No Cântico dos Anciãos e dos Seres Viventes, sobressaem 3 aspectos da obra que ele realizou com a sua morte. Primeiro, fez-nos reis, quando se tornou nosso irmão, e revestiu-nos também da realeza da divindade. Segundo, fez-nos sacerdotes. No mundo antigo, o sacerdote era o único que tinha o direito de acercar-se de Deus. O pátio dos sacerdotes, que rodeava o Santo e o Santíssimo, era proibido aos judeus. Eles podiam atravessar o pátio dos gentios, das mulheres, e o pátio dos israelitas, mas nunca o pátio dos sacerdotes. Jesus, com a sua morte, abriu um caminho novo e acabou com a proibição de se chegar até ao Santo dos Santos, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, descortinando o Pai para todos. Ele afirmou isso com toda convicção. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro, deu-nos o reino e o triunfo, porque reinaremos sobre a terra,
E não será um triunfo material ou político, mas um triunfo de saber viver vitoriosamente em qualquer circunstância. Nele, teremos vitória sobre o egoísmo, sobre o pecado, sobre tudo que existe e que sempre nos derrotou quando não estávamos debaixo da sua graça. A universalidade da redenção obtida através da morte de Jesus não significa que todos os homens e todos os seres espirituais, incluindo as hostes demoníacas, participarão das bênçãos de salvação. Não. Só aqueles que o aceitarem e crerem nele e na sua morte redentora o terão como Senhor de suas vidas. O cântico e a adoração só serão prestados pelos que têm a certeza que nele teremos a ordem e a paz restaurada neste universo. E o cântico é para Deus Pai e para o Cordeiro, que, exaltado, está sentado com seu Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. Aqui temos o esboço de uma teologia da Trindade. João teve essa visão e relata simplesmente o que viu, porque, sendo judeu, ele era monoteísta. Só existia um Deus para ele. Na visão, porém, Cristo, o amigo, ele era amigo de Cristo, porque ele foi discípulo dele, que conhecera e amara, recebe e participa igualmente da adoração e do culto que só cabem a Deus. Foi daí que mais tarde a Igreja formulou sua teologia trinitariana, um só Deus subsistindo em 3 pessoas. Em seguida entram os anjos, que estavam ao redor do trono, e os seres viventes, a cantar com grande voz. Eles eram em grande número, e a Bíblia diz que eram milhares de milhares. No Cântico dos Anjos são enumerados os atributos de Cristo, na sua glória. Eles são 7, e falaremos de cada um para melhor entendimento desse extraordinário cântico de louvor. Primeiro, a ele pertence o poder. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Cristo é o poder de Deus. Isso nos dá confiança em sua pessoa, porque tudo ele pode. Segundo, a ele pertencem as riquezas. Em Efésios, capítulo 3, versículo 8, lemos as inescrutáveis riquezas de Cristo. Ele possui recursos para cumprir todas as suas promessas. Ele satisfaz todas as nossas pretensões. Não há pedido nosso que ele não tenha condição de escutar e de atender. A ele pertencem os recursos que são capazes de cumprir qualquer pedido. Terceiro, a ele pertence a sabedoria. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Lemos: Jesus é a sabedoria de Deus. Ele conhece os segredos de Deus e possui a sabedoria para conhecer o caminho, o modo de vida mais próprio, segundo o propósito e a vontade do Pai. Nele está o conhecimento divino e o conhecimento prático de como resolver os problemas desta nossa vida na Terra. Quarto,
A ele pertence a força. Ele é capaz de liquidar os poderes do mal. É ele que será capaz de derrotar Satanás e suas hostes malignas. Está em Lucas capítulo 11, versículo 22. Não há situação da qual ele não possa sair triunfalmente. Quinto, a ele pertence a honra. Em breve cumprir-se-á a belíssima profecia. Abre aspas. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 11. E ele será entronizado no coração dos homens e será honrado como nenhum ser jamais foi. 6. A ele pertence a glória. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos: E vimos a sua glória como a do unigênito do Deus Pai, cheio de graça e de verdade. Como a glória pertence exclusivamente a Deus, dizer que Jesus tem glória também é compará-lo e fazê-lo compartilhar dessa glória e privilégios de Deus Altíssimo. O que é que vale dizer que ele é Deus também? 7. E último, a ele pertence o louvor. E este último atributo é a culminância de todos os que o antecederam, porque Jesus possui todos os atributos citados e os usa em favor dos homens, pelos quais viveu e morreu, e não em benefício próprio. Elevam-se até a sua maravilhosa pessoa os louvores de todos os redimidos, com gratidão real, por tudo que ele tem feito por todos. E a única coisa que podemos dar a ele, que possui tudo, é o louvor. A linguagem poética do versículo 13 do capítulo 5 que estamos comentando descreve a universalidade da redenção obtida por Cristo. Não devemos nem pensar e nem crer que todos os homens e seres espirituais, até as hostes demoníacas, o louvarão também e participarão da grande bênção da salvação. Não, de modo nenhum. Isso não se dará, porque esse cântico representa a certeza de que, através de Cristo, Deus restaurará a ordem e a paz no universo caído, e nem todos crerão nisso. Satanás continuará lutando, pelo contrário, até o seu dia final, quando será lançado no lago de fogo. Este cântico é entoado para Deus Pai, para o Cristo Cordeiro sacrificial, e acerca desse duplo ofertório, João nada diz e nem faz maiores reflexões. Ele limita-se a relatar, simples e objetivamente, o que viu nas alturas celestiais. Foi, portanto, como já dissemos anteriormente, que partindo dessa descrição de João, a Igreja cristã admitiu a Santíssima Trindade. E aqui nós terminamos o 5º capítulo da palavra de Deus do livro do Apocalipse. Mais uma vez, eu me congratulo com todos os que estão ouvindo e desejo para vocês toda a bênção e toda a fé que o Senhor puder dar a vocês, com a salvação eterna. Aleluia. Amém.